forte, muito importante para ser trabalhado, que é sobre os nossos mentores espirituais, sobre a canalização dos nossos mentores espirituais, sobre a mediunidade. Perfeito? E eu anotei alguns tópicos aqui para trazer para vocês, né? Para a gente poder estar aí tirando dúvidas, possíveis dúvidas que surjam no canal. Olá, Tati. Olá, Michele. Boa noite, meninas. Tudo bom, estrelas? Como vocês estão? Boa noite, boa noite. E aí, animadas para o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, canalização e conexão com os nossos mentores espirituais. Eu vou trazer alguns tópicos, né, sobre esse tema tão importante e explicar para vocês por que se faz necessário estarmos bem alinhados com os nossos mentores, né, com as consciências espirituais que estão, vamos dizer assim, do nosso lado nesse projeto aqui de vida, tá? Então, antes de eu começar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão que vocês gostariam de trazer primeiramente aqui no chat, saber também se tem pessoas novas, né? Como eu falei aqui no YouTube, eu estou aprendendo a mexer na plataforma. Então, eu ainda não consigo verificar tudo prontamente, mas em breve estarei no esquema. Alguma questão que vocês queiram trazer para mim hoje? Eu selecionei alguns pontos bem interessantes para a gente começar aí, né? A nossa live. Como, por exemplo, a própria questão da mediunidade, certo? Mentores espirituais que trabalham no nosso campo e principalmente sobre os ataques espirituais. Então, antes da gente iniciar, alguém gostaria de trazer alguma coisa? Todo mundo bem? Por enquanto, não. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos começar aí analisando. Já fui atacada. Já foi atacada energeticamente? Uhum. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Que aqui deu um probleminha na conexão. Vocês estão me vendo e ouvindo? Sim, perfeito. Deu um aviso aqui. Bom, já fui atacada. Eu vou trazer alguns pontos de como vocês podem se prevenir em relação a esses ataques, certo? Mas é todo um processo. Porque vamos lá, gente, quando a gente fala, né, em contato com o mundo espiritual, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a necessidade de nos mantermos muito humildes. O plano espiritual ele é muito vasto, ele é muito intenso. E nós estamos com uma visão muito limitada por estarmos encarnados aqui na matéria, o que é natural, né? Nós estamos aqui vivendo as experiências na terceira dimensão, vivendo a experiência no planeta Terra, e naturalmente a gente não vai ter acesso a tudo que existe do outro lado em uma vida. Então, a necessidade de nos ancorarmos com os nossos mentores, com as consciências que estão alinhadas ao nosso propósito de vida, é justamente para que a gente esteja o mais prevenido possível no plano espiritual quando nós tivermos que lidar com essas energias. Seja lidar porque trabalhamos com a espiritualidade, ou seja, lidar simplesmente porque temos capacidades mediúnicas. E aí vale a gente começar refletindo nessa live sobre a própria questão da mediunidade. Então, a mediunidade, tá? É a capacidade, certo? De nos comunicarmos, de nós nos alinharmos com planos espirituais mais sutis, seja através do sentido da audição, do olfato, da visão, do tato,
seja através da psicografia, através de mensagens. Existem inúmeras formas de mediunidade, mas a mediunidade nada mais é do que uma característica que todos nós temos, em maior ou em menor escala, todos nós temos. Não é exatamente uma escolha, é mais um sentido que para alguns é mais latente, para outros é menos, mas todos nós temos. E ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser melhorado, sim. Mediunidade em sonho, ou seria mais intuição em sonho? Bom, depende. Depende do que você está recebendo nesse sonho. Você pode sim entrar em contato com outras consciências, com outros seres através do sonho. Mas justamente o que vai te responder se é de fato uma consciência alheia sua ou não, é a sua intuição. Então vamos lá. A mediunidade, né, para a gente contextualizar, né, é uma capacidade que nós temos, certo? De nos conectar com planos mais sutis de existência, com consciências, seres, energias que estão ali trabalhando ao nosso redor, né, na nossa vida. E que por alguma razão energética, de vibração, de frequência, nós temos afinidade. Tudo bem até aí? Para mim, os sonhos se apresentam como spoiler. Conta pra gente aí como é que é isso, para eu poder te orientar também. Um spoiler do que há de vir, tipo um déjà vu, pode acontecer. Na realidade, quando nós sonhamos, né, a gente pode estar passando aí por diversas etapas. Nós podemos estar entrando em contato com alguma consciência, com algum mentor, alguma entidade. Nós podemos estar nos desdobrando espiritualmente, nos projetando espiritualmente, né? Na realidade, quando nós dormimos, nós naturalmente já fazemos projeções, né? Nós podemos estar em contato ali de diversas formas com diversas consciências. Agora, que é importante procurarmos entender a intuição, é importante. Por quê? Porque é ela que o nosso mundo, que a nossa sociedade reprime, mas é ela que nos mostra as maiores verdades espirituais que existem dentro da gente. É a nossa intuição. Então, se bate uma intuição, de repente, é aqueles milésimos de segundos, né? E você percebe aquilo ali, de alguma forma, como algo pertinente para você, e você aplica, você com certeza vai ser conduzido a um bom resultado. Agora, se você ignora porque você acha que é bobeira, você está perdendo uma oportunidade. Então, as nossas intuições dizem muito sobre os processos que nós vivemos, em especial os processos espirituais. Porque eu vou falar aqui dos mentores espirituais e em breve eu vou trazer temas mais profundos, cada vez mais profundos. Mas a principal conexão que nós temos que ter espiritual, já pega um caderninho e anota, chave de vida, a principal é a conexão com o nosso eu superior, com Deus, deusa, na forma que você concebe. Essa consciência divina que vive dentro de você e se manifesta todo dia, a cada instante do seu dia, e muitas vezes por causa dos ruídos externos e da falta de comunicação sua com você mesma, você não escuta. Então, qual é a finalidade dos nossos mentores espirituais no campo? A finalidade, a princípio,
é que eles nos ajudem, de alguma maneira, a nos conectar com essa fonte criadora e a nos mantermos alinhados com esta fonte criadora. Nos mostrando ali questões e situações que nós não estamos conseguindo ver com clareza devido à nossa fragilidade humana. Perfeito até aí? Dando para acompanhar? Então, os nossos mentores espirituais, seja lá a maneira como você o concebe, o nome que você dá, eu não trabalho com religião aqui, todo mundo sabe que eu sou espiritualista livre, minhas terapias, meus tratamentos são a partir da espiritualidade livre, já passei por 1 milhão de religiões e iniciações diferentes, hoje não mais, mas independente da maneira como você compreende esses mentores, eles trabalham em níveis diferentes do seu ser, em frequências diferentes, e por isso as religiões dão nomes a essas linhas, a essas frequências, como, por exemplo, pombagira, preto velho, caboclo, né? Quando nós estamos falando de mentores e não de orixás, tá? Deixar isso bem claro. Embora eu não esteja falando propriamente de religião, a gente acaba esbarrando um pouquinho. Só para compreensão, tá? Para o entendimento. Então, esses seres, esses mentores, dependendo ali de qual frequência ele trabalha, ele vai ter relação com ancestrais seus, seres da mesma mônada ao qual você foi criado, quando não. Como nós estamos num universo multidimensional e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, vidas passadas, presentes e futuras, quando não são consciências suas de outras vidas. Alguém sabia dessa? Pois é. Já aconteceu comigo nas mesas multidimensionais. Vocês sabem que eu acesso outros. Vamos lá. Vocês sabem que eu acesso outras realidades, né? Nós vivemos num universo multidimensional. Nós não somos só isso aqui que nós estamos vendo no agora. Né? Consciências de outras vidas eu chamo de meu duplo. Duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, milésimo, são várias. Então, nós temos mentores, né? Espirituais, que são ancestrais, mentores que foram ali criados na mesma família mônada, tá? Espiritual que nós, e que tem um propósito em comum. Por exemplo, eu tenho uma amiga que eu e ela, a gente sabe que a gente é da mesma mônada espiritual, a gente tem uma ligação espiritual fortíssima desde sempre, e os assuntos com ela são os mais profundos possíveis e alinhados. Então, a gente está na mesma família espiritual, mas ambas estão encarnadas ao mesmo tempo aqui na Terra agora. E o que bugou aí a Tati, tá? As nossas consciências que estão encarnadas em outros tempos, em outras realidades, e que nós podemos ter acesso também podem se apresentar como nossos mentores. Recentemente, em uma mesa que eu fiz para mim, tá? Multidimensional, a minha principal ferramenta é a mesa. Eu fui resgatar uma vida passada minha, lá nos registros akáshicos, eu mexo nos registros akáshicos, depois eu falo sobre isso, senão vai ser muita coisa, mas é a grande memória do universo. Eu fui procurar resgatar alguns traumas meus que não estavam nessa vida.
E aí a minha mediunidade, vocês que estão aqui já conhecem um pouco mais, né? Eu vejo muitas coisas, inclusive o que está dentro da cabeça de vocês, muitas vezes. Vocês que estão aqui podem dar testemunho. Eu fui atrás dessa consciência minha em outra vida e eu vi perfeitamente que eu era um homem, me meti com muita coisa errada a nível de dinheiro, né, de aprontar mesmo, né, de viver uma vida ali bem marginalizada. E aí eu vi aquele homem vivendo aquela vida e aonde aquilo estava levando aquele homem, que era eu. Isso através da minha ferramenta, tá, gente? Pode acontecer com todo mundo, mas para cada um de um jeito, num tempo, porque, né, não se esqueçam que são pelo menos 22 anos aí de caminhada seguida, então calma. Não vai querer dar uma de Maiara, de Yarita e mergulhar assim, vai devagar, que assusta. Para isso eu tô aqui, para ajudar. Eu encontrei o homem e eu olhei para ele e falei, meu irmão, se tu for por ali, tu vai morrer. Porque estava muito nítido para mim o que ia acontecer comigo naquela vida. Então, a minha consciência do aqui e agora projetou uma realidade para uma outra vida minha. Em que momento do tempo e espaço essa vida estava? Eu não sei. Mas ele me viu e eu vi ele claramente. E ele olhou para mim e falou: quem é você? E aí eu falei para mim mesma, em outra vida, uma amiga. Porque aquela consciência minha não ia entender que nós éramos a mesma coisa. É. Vou até beber água. Porque é o tipo de conteúdo que eles falaram, você vai começar a trazer, tá? Eu falei, tá. O pessoal vai estar preparado? Quem tiver preparado vai ouvir. Quem não tiver, não vai ouvir. Ou vai ouvir, vai tirar horrores e depois vai procurar. Meu Deus, tá fazendo sentido um monte de coisa na minha vida. Isso tem muita relação com os déjà vus também, tá? Que a gente tem. Então, mentores podem ser realmente ancestrais, amigos, consciências suas, fractais de alma, a gente chama assim, tá? Esse é o termo correto. Mais adequado, correto não, tá? Fractais de alma. São fragmentos seus em outras vidas, em outras existências. E sim, se você tem um monte de fragmentos de duplos, triplos por aí, na grandiosidade que nós somos e nós não temos muitas vezes noção, nós podemos ir nos alinhando com esses duplos e resgatando-nos a nós mesmos. Estrelas, escutem uma coisa muito importante, levem para a vida. Quando Cristo dizia, eu e o Pai somos um, não estou falando de religião, tá? Eu gosto muito desse mestre. Ele está falando que nós somos um com Deus. Você é Deus experimentando a vida na Terra. Tome o seu poder. Os teus mentores, eles vão te auxiliar. Seja ele da linhagem que for, seja ele da faixa de vibração que for, seja ele o mentor da maneira como ele se apresentar, como a Dandara se apresenta como uma cigana, como Dona Sete se apresenta como uma pomba-gira, né? Como a avó se apresenta como uma bruxa celta, e por aí vai. Mas a responsabilidade pela sua vida é sua. Eles podem te ajudar, eles não podem tomar o seu protagonismo
Jamais. Nem seu livre-arbítrio. Nenhum mentor que vá trabalhar para o teu bem vai fazer isso. Livre-arbítrio é um direito nosso. Nada que tire o seu livre-arbítrio é positivo para você. Se eu morrer nesta vida, isso é um tema para outra live, né? Se eu morrer nesta vida, a consciência dessa vida acopla em outra realidade? Pode acontecer. Depende de como você vai morrer. Depende de muita coisa na realidade, tá? Após a morte, muita coisa pode acontecer dependendo do estado em que você desencarna, o estado mental e emocional em que você desencarna. Quanto mais sereno e pacífico, e quanto mais você projeta que o pós, isso aqui, seja leve e harmonioso, maior a tendência de você viver dessa forma. Mas sim, pode acoplar. Pode acontecer muita coisa. Isso aí é um tema para uma outra live, porque é um temaço. É um temaço, tá? Mas sim, pode acontecer. Na verdade, nós estamos em uma realidade, são várias. Anota aí, para não esquecer, anota esse tema para não esquecer. Falar de multiversos, né, de multidimensionalidade é desafiador, gente. A gente está falando da física quântica, a gente está falando de metafísica, de teoria das cordas, a gente está falando de muita coisa. Mas sim, através da espiritualidade a gente tem acesso. Cada um dentro do tempo de cada um. Mas voltando à questão dos mentores, né? Minha maior preocupação em relação a esse tema são duas. E aí eu falo muito da vivência da Dandara por isso. Primeira preocupação, que de fato o que se apresente a você sejam os teus mentores. Primeira preocupação. Porque, como eu disse lá no início, o plano espiritual é muito extenso e nós podemos ser enganados facilmente. Basta a gente não estar bem naquele dia, basta a gente derramar um pouquinho, né? O pé lá, meter o pé na jaca um pouquinho, baixar nossa vibração e pronto. A gente já pode ser alvo. Outra coisa é nos proteger de ataques espirituais de diversas espécies. Então, o alinhamento com os nossos mentores é para que a gente consiga entender da melhor forma possível como o nosso eu superior, o nosso eu divino, a fonte criadora, nos orienta a viver a nossa melhor versão aqui, agora, nessa realidade. Viver bem, viver com harmonia, viver com paz, com saúde, com riqueza. Riqueza, sim. Divino, é divino. Com prosperidade, com amor, né? Como a gente vive a nossa melhor versão hoje. Como a gente cocria isso agora. Os nossos mentores também trabalham frequências vibracionais através do nosso ser, e aí a Dandara entrou com aquela canalização dela fantástica, né, através dos chakras, para que a partir do seu chakra, vamos supor o chakra cardíaco, né, os mentores que estão trabalhando ali, principalmente naquele chakra, para que você entenda o que precisa ser trabalhado ali com mais facilidade. Porque os mentores nos ajudam a ver aquilo que nós não estamos conseguindo ver sozinhos. E principalmente a você não ser atacado, cara. Esse tema não é para botar medo, tá? É para vocês refletirem. Não ser atacado.
Na verdade, ataque a gente pode sofrer a qualquer momento, mas a gente está protegido contra aquilo. Em que sentido? Protegido de enganos. Gente, nem tudo que reluz é ouro. Eu falei isso num vídeo esses dias, eu vou repetir. Não é porque um espírito se apresenta luminoso, douradão, brilhosão, que ele quer teu bem, não, meu irmão. Olha a gente na fila do pão, os caras lá do outro lado vendo 1000 dimensões e a gente só olhando para essa realidade aqui. Quem você acha que tem mais acesso, a gente ou eles? Então é muito fácil eles se passarem por um mentor. Isso é muito fácil. E eles vão direto na tua dor. Como que eu impeço isso? Conduta, elevação de frequência e alinhamento com os teus. Ponto. Isso te protege. Alguma dúvida até aqui? Que é bastante informação, né? Alguma dúvida? Então, anotou isso que eu falei? Conduta, elevar a vibração e conectar-se com os seus. E isso te protege energeticamente. Muito. Na vivência de sábado, eu vou aprofundar esses temas. Inclusive, quem já fez, Tati já fez. Eu vou permitir que participe novamente, se quiser ver a parte da mentoria, porque eu vou trazer esses conteúdos com mais profundidade, tá? Para vocês entenderem melhor ali as associações com os chakras e tudo mais, na vivência de conexão com os mentores da Dandara. Certo? E aí eu vou estar trazendo essas informações. Porque eu também canalizo coisas novas o tempo todo. Tá? Lembrando, gente, que a minha verdade jamais será absoluta. Eu não estou aqui para impor regras nem religião, muito menos religião. Pelo contrário, tá? E muita coisa vocês vão ter que procurar dentro de vocês para fazer sentido. O caminho é por dentro, é interno, tá? Ok? Mas a princípio, nós temos que ter cuidado para não sermos vítimas, para não sermos alvo. Ataques, como eu disse, a gente vira e mexe vai ser, mas para a gente não ser enganado. Porque atacado, até Jesus foi atacado, né? Vou falar assim, pelo inimigo, Ra-Satã, traduzido dessa forma que essa tradução é, enfim, falar das histórias da Bíblia e dos livros sagrados para vocês também dá outro quadro, né? Tem muita coisa mal traduzida, muita coisa inventada pelo ser humano, mas enfim. Ele também tinha as questões humanas dele quando ele se resolveu vir para essa realidade aqui. Então, ataque a gente vai sofrer. Mas como a gente... Mas ser atacado, vou ainda falar mais, hein? Ser atacado é ainda melhor, porque tu sabe que tu tá sendo atacado. Dá aquele desconforto de madrugada, né? Tu abre os olhinhos ali, ó, no meio da madrugada, aí tem alguém e fala, oi, gatinha mística, né? Ou então tu tá dormindo e começa a torcida do Maracanã. Tu sabe que é um ataque. Tu sabe que deu merda. Agora, quando você tá ali meditando, né, e você acha que você tá super bem por dentro, porque a gente acha que a gente tá bem por dentro o tempo inteiro, né? Que terapia é zoada. E aí tu tá ali de boa e vem um espírito luminoso. E ele faz assim para você, você fala, ah, que lindo. E ele tá se aproveitando ali de um momento teu de fraqueza. Porque você quer muito aquele boy magia ou boy voodoo,
né? Boy feitiço da treva. Ou porque tu quer de qualquer jeito que alguém faça alguma coisa por você, ou porque você quer que o emprego seja da maneira que você acha que tem que ser, você acha que uma pessoa tem que se comportar da forma que você acha que tem que ser, ou porque você está muito bolado com alguém, alguma coisa, e você quer devolver na mesma moeda, pronto. Baixou a frequência, fudeu, desculpa. Aí ele vai vir bonitão. E aí, ó, é um ataque espiritual da pior espécie, que é um ataque com o espírito se passando por um mentor seu. Deixa eu ler o chat. Aconteceu uma vez de madrugada. Energia mais trevosa que trabalha para a luz te confunde toda. Boa colocação a da Tati. Muito boa. Temos espíritos que trabalham nas trevas para o nosso bem. Dourada! É, temos. Tu tá achando o quê, ô torcida do Flamengo? O alecrim dourado? Que tu é a luz o tempo inteiro, que tu não tem sombra, não? Os espíritos que levam, que encaminham aquelas energias densas que não querem sair do nosso campo, trabalham nas trevas, gente. Fazendo um grandiosíssimo trabalho de amor por nós. Minha energia, eu tenho aqueles. Na vivência de sábado, eu vou falar para vocês dos chakras que estão associados a essas energias mais trevosas. Mas quem conhece a avó aqui? Quem já viu a Celta aqui com aquele cajadão de madeira dela? E ela tem vindo muito sutil nas canalizações. Porque ela é bem zangada, ela mal fala. Ela trabalha na energia da sombra. Quando uma entidade eu falo, vai em paz, vai na luz, e a entidade não quer, ela tira. Gente, tira essa crença da cabeça. A crença é um perigo e é limitante, de que somente o que é da luz vai trabalhar para o nosso bem. É nessa que a gente toma na tarraqueta. A questão de você saber se está ao teu lado ou não é você estar numa vibração, numa frequência elevada, vigilante da tua conduta e dos teus pensamentos. E isso vai te fazer se alinhar com aquilo que está mais harmonioso à sua energia. Com aquilo que quer, de fato, o seu bem, da maneira que você entende bem. Porque lá depois da quinta dimensão, noção de bem e mal é muito diferente da que a gente tem aqui, tá? O que é bom para mim pode ser ruim para você, e é bem por aí. E quando a gente fala em mediunidade, canalização, importante falar isso aqui, na verdade, incorporação, né? A incorporação é uma manifestação espiritual mais intensa, mais física, que foi muito comum, gente. Vou dizer aí que até 2020 a gente via isso com mais força. A canalização é essa manifestação mediúnica de forma mais sutil. Então, não é que o espírito não está atuando, mas ele não precisa tomar todos os chakras do corpo, né? E no corpo do médium. Ele pode estar ali acoplado e o médium está passando aquelas informações, ele vai tomar algumas características, é uma canalização um pouco mais consciente e muito menos desgastante. Por que, que a mediunidade está indo para este lado? Estamos evoluindo, galera. Graças a Deus, estamos cada vez mais sutis.
por causa da energia do planeta. Que bom, né? Quem aí já trabalhou em terreiro, já trabalhou em centro, mediunizando, incorporando, terminava a gira arrasado. O gasto energético é altíssimo. Por isso que em Quimbanda e Candomblé eles fazem sacrifício de animais até também, para poder trocar ali a energia. Porque tu gasta a tua energia vital. É muito intenso. Então a gente foi sutilizando. Não que, por exemplo, a Dandara não incorpore, às vezes ela vem totalmente, Bloom, com aquela força dela. Dandara, Dona Sete, a avó, então, nossa. Quando a velha incorpora no meu físico prontamente, completamente, eu tenho que segurar naquele cajado, porque é muito forte. No começo eu quase caía no chão, me tremia toda. Depende da vibração daquele mentor. E as consciências que estão além da Terra, né? As consciências multidimensionais propriamente, né? Nossa família de alma, a galera que está lá, né? Acima do chakra da cabeça, que está ancorado com os mestres ascensionados. Essa galera também canaliza. Para quem acredita em seres de outros planetas, também canalizam. São consciências. Simples assim, a gente que põe em caixa. Consciências. Em diversos níveis e frequências diferentes. E é muito importante nós termos cuidado para não sermos enganados. Atacados uma hora ou outra a gente vai ser. É a gente saber se proteger nesse momento, sem medo, porque o medo é a maior ferramenta de controle. Anota isso. Ter medo não vai ajudar. E você tá ali, ó, se ancorando. Como eu sei que não é a minha imaginação? Você vai começar a ver na sua rotina, no seu dia a dia, as coisas acontecerem e tomando forma a partir daquilo ali. Novamente, a gente esbarra no discernimento. Trabalhar com a espiritualidade requer muito discernimento e muita conduta. E eu não estou falando de conduta moral dentro dos moldes religiosos, não. Eu estou falando de você com você mesmo. Saber até onde você vai para você não fazer merda. E não ser enganado pelo teu próprio ego. E ouvir, sim, Tati, muito bom, a tua intuição. Aquele alerta. Os milésimos de segundos que você está falando, deixa para lá. Não deixa, não. Intuição é uma ferramenta poderosíssima. Já aconteceu comigo muitas experiências, gente. A gente é humano, a gente está aqui, a gente vai errar. Não vou dizer para vocês que vocês não vão ter nenhuma experiência. Vou falar um par de aspas muito grandes, tá? Muito grande. Errada. A gente vai errar, a gente é humano. Mas é errando que a gente vai entendendo como funciona. Tá? Eu já entrei em portais que o meu duplo etéreo, e aí eu tô falando do duplo etéreo mesmo, da parte, né, do nosso eu aqui agora, em vários níveis. Eu falei, cara, eu tô saindo, tô flutuando, tô levitando do corpo, o que que tá acontecendo? Eu com meu ego, com a minha vaidade humana,
me projetei em lugares porque eu queria que a coisa fosse do meu jeito. E aí eu ancorei consciências luminosas que não queriam o meu bem, queriam se aproveitar ali da minha necessidade. E como é que sai de uma merda dessa? Ou você sai, ou você consegue sair por ferramentas espirituais próprias, ou alguém tem que te tirar, cara. Então é muito sério, é um assunto muito sério. Estar alinhado com os teus mentores, mas sobretudo com o teu eu superior, é muito importante. Com a tua intuição e com a tua verdade. Por isso o eu superior. Porque aquilo que não condiz com você, você não vai fazer. Só por causa de desejos temporários aqui da Terra. Ter uma vida confortável é divino, ter prosperidade e riqueza é divino, ter um trabalho adequado é divino, tudo isso é divino. O que não é divino, o que dá problema, é quando você tenta controlar determinadas situações e pessoas. É quando você quer ter o controle de certas coisas que não dizem respeito à sua vida, que começa a dar ruim. Dei o bizu? Tô vendo aqui se eu anotei mais alguma coisa importante, né? Então, humildade, discernimento, ancoramento, respeito próprio, abertura de pensamento, porque cada vez mais, né, a espiritualidade ela tá crescendo aos nossos olhos, né? Claro, a gente está começando a entender cada vez mais. E nós podemos acessar diversas consciências, certo? Alguém quer falar mais alguma coisa para eu começar a finalizar? Porque esse tema dá pano para muita manga. Senão eu vou aplicar o alinhamento energético em vocês hoje para vocês ficarem sossegadas. Hoje eu vou fazer um trabalhozinho para vocês todos soltarem um pouco essa energia de medo, de ansiedade. Michele, não é uma conversa para uma live só, não. É bastante assunto. Até porque a gente acabou entrando um pouquinho na questão multidimensional, não era meu objetivo, né? Mas acabou que puxou um pouco esse gancho. Mas isso aí é um assunto que eu posso trazer depois, tá? Mas foquem agora na questão mediúnica, na questão dos mentores, de estar alinhada, né, com aquelas consciências que estão aqui para te auxiliar. E ter a mente aberta para elas se apresentarem como elas são. Porque a gente julga, gente, acontece demais nas religiões. A pombagira só pode trabalhar de preto e vermelho. Quem nunca viu isso? Não, mas preto velho só é preto velho se tiver nascido escravo, se tiver sido escravizado no Brasil. Não pode ter preto velho branco. É sempre um preto, é sempre velho, nem sempre. Isso é estereótipo, gente. A gente está falando de espírito. A energia dos pretos velhos, das pombagiras, dos caboclos, são a energia na faixa de frequência e vibração que aqueles espíritos trabalham. Eles se parecerem com pretos velhos, com mulheres, com caboclos, é só roupagem espiritual. Como essa roupagem aqui que eu estou vestindo agora. O ser humano põe em caixas. Enquanto a gente botar em caixas a espiritualidade, a gente não vai
conseguir expandir. E quanto mais limitação a gente tem, mais vulnerável a gente fica. Mas é um assunto que dá bastante tema, né? A gente pode trazer mais temas sobre isso, se vocês quiserem, põe lá no grupo coletivo, tá bom? Antes de eu falar da vivência da Dandara, eu vou aplicar um alinhamentozinho rápido em vocês. Vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Respirarem fundo. Estrelas vivam no presente. Respira fundo. Sintam um ancoramento de raízes abaixo dos pés, que vão até o centro da terra, ancorando vocês na terra, enquanto fios luminosos vão ancorando vocês acima do tempo e espaço, na fonte divina e criadora de tudo que é. Tem muita gente aqui com confusão no campo, com a mente girando, preocupado demais, preocupada demais em fazer tudo certinho. Não existe isso. Acalma teu coração. Essa noção de certo é muito humana. O importante é você fazer aquilo que é melhor para a sua alma com amorosidade e devagar. Ancorando vocês em todos os níveis do ser de vocês. Ancorando vocês com todos os seus mentores espirituais que trabalham para te auxiliar a entender melhor o seu propósito divino, a sua conexão com o eu superior, com Deus na maneira como você o entende, te fazendo trabalhar em cada parte do seu ser aquilo que você precisa. Eu vou ancorando a energia de vocês, principalmente no chakra do terceiro olho, no cardíaco e no coronário, para que vocês possam absorver essas informações com o máximo de leveza e harmonia, puxando aquilo que faz sentido para a sua alma. E enquanto essa clareza mental que os nossos queridos caboclos estão trazendo, e os nossos queridos pretos velhos estão trazendo, enquanto isso vai sendo trabalhado na sua mente e no seu coração, todo medo, toda ansiedade, todo pânico a respeito da espiritualidade, a respeito de se permitir viver a própria verdade, de ouvir a sua intuição, vai sendo dissolvido agora
e liberado pelas raízes dos pés de vocês, indo de volta à Terra com aqueles mentores que levam embora toda a densidade. E em verdade, na consciência da verdade, em decreto a verdade, a consciência crística da verdade, apenas consciências alinhadas ao teu bem se ancoram em você ou próximo a você, aqui e agora. Eu sei que vai passar alguns irmãozinhos por aqui, de outras religiões. Não importa como você entende isso. Que se ancore no teu campo as consciências, a consciência que vai te auxiliar a entender a divindade, o amor divino, a empatia, a humildade, a serenidade, para que você não seja vítima de engano. Minha prece hoje para você, enquanto eu vou decretando essas bênçãos, eles vão alinhando vocês energeticamente. Minha prece hoje para você é que você seja abençoado, abençoada com a verdade. E que você jamais seja vítima de engano. Tudo aquilo em você, estrela hoje, que pode ser trazido à tona, que te impede de ver a sua própria espiritualidade com verdade, que te impede de viver com leveza esse contato, que te coloca em risco de engano por causa da vaidade, do orgulho, ou de qualquer emoção humana desgovernada, que você possa ser livre agora. Que venha a tua consciência agora. E o que vier à tua consciência agora, que você possa verdadeiramente trabalhar nos próximos dias, com coragem, para se libertar e para viver leve, confiante, alinhado com as consciências que querem te auxiliar, mas que jamais irão viver a sua vida por você. Não se esqueçam que eles estão aqui para te auxiliar, não para te servir. Que eles também estão passando pelos processos deles. Que você é responsável por você. Você tem toda a capacidade dentro de você para viver o extraordinário todo dia. Elevando tua frequência, elevando tua frequência, elevando tua frequência. Trazendo frequência de serenidade e paz no campo. É o máximo que pode ser elevado agora. Tá todo mundo querendo a alegria da Dandara hoje, né? Mas hoje eu vou deixar vocês com a energia de serenidade. E eu abençoo vocês, alinhando todos os chakras de vocês,
com a energia de discernimento. Grata ao fluxo divino, grata ao universo, a grande fonte criadora de tudo que é, eu sou, a mãe cósmica, as famílias de alma de vocês que estão presentes aqui. Tem mentores amantíssimos no campo. Mentores que parecem feitos de uma luz cristalina. E não são espíritos de engano. Há muito amor no campo. Abençoo vocês com essa prece, com esse alinhamento. Vou convidando vocês a voltarem a se sentirem mais presentes no aqui e agora e a irem abrindo os olhos. Uma dica, alguém perguntou isso mentalmente, aí eu vou responder. Uma dica. Quando é algo, anota essa dica, viu? Quando é algo positivo para você, não vai te deixar com dúvida. Não vai te deixar com medo. Você pode assistir uma programação, ver alguma coisa e sentir dúvida. E ir absorvendo aquilo ali. Normal, na vida na Terra. Mas quando eu falo de experiências espirituais, de contatos, se você sentir que alguma coisa está estranha, ouça a sua intuição. Desconforto é sinal de dúvida. E a dúvida merece nossa atenção, tá? Como vocês estão? Comenta aqui no chat. E enquanto vocês comentam, eu vou convidando vocês, né, para a vivência da Cigana Dandara, que vai ser nesse domingo. Eu trouxe esse tema muito pertinente, temas que eu quero trazer em conteúdos para vocês aqui no YouTube e no TikTok também, né? Mas são temas bem profundos e eu vou começar a fazer isso mais nas lives, ou quem está em atendimento individual também pode tirar essas dúvidas comigo, tá? Nos atendimentos individuais. Porém, a vivência de sábado, 10 horas da manhã, dia 18, vivência da Cigana Dandara, é justamente para alinhar os mentores de vocês através de materiais simples como cristais e velas, para que vocês tenham como se conectar com seus mentores de forma suave, leve, livre de invasões no campo. A gente faz uma limpeza energética primeiro para tirar qualquer possível obsessor, é feito isso no começo do trabalho, tá? E em seguida ela vai alinhando ali. Ah, mas eu vou saber o nome da minha pombagira? Eu vou saber o nome do meu caboclo? Depende. Nem sempre, tá? Não é essa a preocupação deles nesse momento. Com a maioria das pessoas foi aparecendo. Por que nem sempre eu falo o nome? Porque eu quero que a experiência tenha sentido para você. Se nem Rei Congo me falava o nome dos meus mentores, a Dandara teve que buzinar Dandara, estrela dourada do Oriente, na minha cabeça, né? Por que eu vou falar, né? Só se eles autorizarem. Quando eles autorizam, eu falo. Mas, normalmente, eu não falo para que a experiência seja real para você. Para você não sofrer nenhuma sugestão minha. Mas isso não quer dizer que eles não vão ser alinhados. Pelo contrário, irão. Tá? E, é só essa galera? Não, não, não. Tem mais mentores além da nossa cabeça e abaixo dos nossos pés, são da nossa família de alma ou de uma ancestralidade muito antiga que também trabalham.
além desses mentores mais populares aí, tá? Então, temos muitos mentores. Por isso que esse trabalho é tão importante. É uma vivência coletiva, mas a ativação é individual. Por isso que eu faço no máximo com 7 pessoas. Não dá para passar do que isso. Para mim conseguir sustentar o campo de cada um, porque ela faz a limpeza um por um. A vivência coletiva, porque essas informações eu passo de uma vez só, tá bom? E para quem já fez calibragem mediúnica, né, com aquele valor especial mensal, tá bom? Que tá lá no grupo, ok? Calibragem mediúnica para vocês ficarem de buenas com a mediunidade de vocês. Eu sei que algumas de vocês estão vendo muita coisa, né? Então vamos calibrar aí para que você, porque gente, a tendência é essa, tá? O importante é a gente conseguir ver e controlar a mediunidade na medida do possível, ver aquilo que é mais leve para a gente, ou se a gente vê alguma coisa um pouco mais densa, como se a gente estivesse vendo alguma coisa sofrida na rua, a gente saber lidar com isso da forma correta, tá bom? Muito importante, é muito sério esse trabalho. Eu acho que, inclusive, é um dos trabalhos mais sérios do Essência Dourada. Embora o meu objetivo seja que vocês despertem a consciência, mudem a vida de vocês, desbloqueiem a vida de vocês como um todo, né? Seja lá na área que vocês quiserem trabalhar. Esse alinhamento da Dandara é um dos trabalhos mais sérios aí para vocês terem segurança na caminhada de vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Ô, Petito, gratidão, viu? Muita gratidão. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Depois me dá um oizinho lá no WhatsApp, gente. Meus links estão todos aqui embaixo, tá? Para vocês. Meu Linktree com todos os meus atendimentos. Tem todo tipo de atendimento que vocês possam imaginar, de cura, de transformação, tá? Trabalho bem sério. Vocês sabem que eu sou muito alegre, mas o trabalho precisa de alegria para poder fluir da melhor forma, né? São muitas emoções. Muita gratidão, já me sigam aí embaixo, deixa o joinha, tá? E quem quiser me chamar no WhatsApp, a agenda tá aberta, tá bom? Gratidão, beijo, galera.